Noite, Pai, declaramos cada mente cativa ao ensino da Sua palavra e te pedimos que o Senhor nos conceda, Pai, olhos do coração abertos, para que nós possamos ver, compreender a Tua verdade. Eu declaro em nome de Jesus uma noite de revelação, Pai. Eu declaro em nome de Jesus uma noite onde nós vamos ser despertados a manifestar aquilo que o Senhor deseja que manifestemos, enquanto família de Deus, mas enquanto família nessa terra também, Pai. Nós te damos graças pela unção do Teu Espírito que já está se movendo nesse lugar, Pai. E eu declaro cada necessidade suprida em nome de Jesus. Eu, Pai, peço que o Senhor possa conceder as palavras certas e o ouvir adequado a cada ouvido, Pai, para que no nome de Jesus a Sua palavra ela seja acolhida como ela é, palavra de Deus, palavra poderosa, que está operando e vai continuar efetuando a Sua obra nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Você pode declarar uma palavra de bênção para o irmão que está do seu lado e sentar. Pode sentar aí, tranquilo. Obrigado, grupo de música, muito obrigado, maravilhoso, muito bem. Só colocar aqui um cronômetrozinho, irmãos, que senão... Muito bem, que alegria estar aqui hoje à noite, que bom voltar à nossa casa. E diferente do que alguns possam pensar, eu congrego aqui, viu, irmão? Sou dessa igreja, mas a gente teve uma agenda um pouco cheia nesse último semestre, em virtude de alguns acontecimentos que a gente ainda vai falar a respeito daqui a pouco. Mas quero dizer que é uma grande honra, pastor Tiago, obrigado pelo convite, toda a liderança, diretoria da igreja, diretoria do ministério aqui representado. Meu pai não está assistindo não, mas um beijo para meu pai, para minha mãe, para o pai e a mãe de Manu que estão ali também. Mas de qualquer forma, para mim, irmãos, é de fato uma alegria, especialmente num mês tão especial, que é o mês da família. Amém, irmãos? Está celebrando esses dias, está gostando dos domingos? Amém, está sendo um alimento poderoso, sólido para a sua vida, e eu creio que hoje não vai ser diferente, em nome de Jesus, amém? Então, vamos... Não, antes de eu começar, irmão, separei umas piadas temáticas aqui, tem as piadas do mês da família, está aqui. Diz que um filho chegou para o pai e disse: pai, você pode me ajudar com a lição de casa? E o pai disse: claro, filho, qual a pergunta? E o filho: qual a diferença entre completo e acabado? O pai respondeu: bom, se você encontrar a mulher certa, você está completo. Se encontrar a errada, está acabado. Boa resposta, irmãos. Top, não foi não? Tem mais aqui, peraí. Um filho perguntou: pai, o que é um dilema? O pai respondeu: imagine sua sogra... Não vou ler isso daqui não, deixa eu falar. Isso aqui está censurado. Isso é para outro ambiente. Aqui, não faço piada de sogra, nem me peça, viu? Pois bem, alguns meses atrás a gente teve aqui na conferência, reunião de pastores, algumas ministrações, e eu confesso que uma mexeu muito comigo, que foi a da irmã Zuleika, e ela falou muito sobre essa questão de família. E eu fui dar uma olhada, a gente às vezes anota muita coisa, que pensa, que medita, que estuda, ministrações às vezes, e eu fui dar uma olhada, e eu enquanto pastor, a gente teve a oportunidade de pastorear por mais ou menos quase 6 anos, foi 5 anos e meio, uma igreja lá em João Pessoa. E por conta desse tempo que eu passei na igreja, eu tinha algumas ministrações sobre família, tinha algumas. Mas eu confesso que observando, eu comecei a notar que as datas estavam ficando mais para esse período lá. E isso me fez trazer uma consciência, cair sobre mim uma consciência de que talvez eu não estava meditando no assunto o quanto deveria. Porque você vai, irmãos, ter revelação daquilo que você constantemente medita, ou estuda, ou procura, ou pensa a respeito. Não estou falando que era um problema familiar, mas eu posso te dizer que a falta de atenção ao estudo das Escrituras em uma área pode trazer uma deficiência para a nossa vida. E quando eu notei isso, irmãos, eu me arrependi diante de Deus e comecei a dar uma estudada, pesquisar um pouco mais, e eu posso te dizer que quanto mais você pesquisa e estuda sobre um assunto, mais revelação você vai ter, e quanto mais revelação você tem e prática associado, mais sucesso você vai ter na sua vida. Então não importa em que nível a tua família esteja, quanto mais revelação, mais sucesso você vai ter, amém? Então a gente precisa realmente, vocês entenderam? Tudo isso está dentro do script. Por quê? Revelação é quando a luz se acende para uma verdade, né? Você começa a ver uma coisa que você não estava vendo ainda. Mas, não bata palma para isso não, irmão, isso não merece não, mereceu não. Pois bem,
Estava pensando, a gente precisa preparar a nossa casa para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Sabe que existem grandes intervenções de Deus para acontecer na nossa família também, irmãos. Família não é algo estritamente natural. Família essencialmente foi pensado por um Deus que é sobrenatural e que tem na família, irmãos, um tipo de algo que é totalmente sobrenatural, que é a ligação de Deus com a sua igreja, com seus filhos. E eu posso te dizer que a gente precisa mesmo desse fator sobrenatural dentro da casa. Amém? Essa consciência de que Deus, Ele pensou e que Ele tem o melhor plano, o melhor planejamento. Uma das coisas que a gente pensa sobre a construção de casa, eu não sei se por causa daquela parábola, mas sempre que eu penso sobre uma casa, eu penso de alguma forma sobre essa espécie de edificação que nós estamos fazendo. Jesus falou muito sobre como edificar, mas eu queria só rapidamente aqui pontuar algo. A gente, antes de edificar, antes de levantar paredes em uma determinada construção, você precisa de uma planta. A planta, ela vai trazer detalhes de onde deve ter parede e de onde não deve ter. Ninguém sai subindo qualquer coisa de qualquer jeito. Então, a Bíblia, a palavra, você já sabe, é o projeto, o pensamento de Deus para a família. Existe muita coisa, irmãos, que você pode enxergar em famílias por aí, mas que talvez foi um ajeitado humano, foi a solução humana para determinados desafios. Mas quando você volta para as Escrituras e vê o padrão de família das Escrituras, você está vendo o que Deus realmente pensou para que acontecesse na sua casa e na sua família. Os irmãos estão comigo? Agora, quando você vai subir um edifício como esse, uma parede, você não tem só a planta como algo necessário, primordial, mas a própria estrutura, quando ela vai sendo levantada, ela vai tendo necessidade de que haja um prumo. Quantos aqui já viram o prumo? O prumo vai te ajudar a identificar alguma coisa que talvez não esteja saindo tão bem. E às vezes, irmãos, se você já viu como o pedreiro trabalha, tem pedreiros que são extremamente habilidosos. E um dos riscos daquele que é um pedreiro habilidoso é acabar não usando o prumo tanto quanto deveria. Eu digo porque eu vi isso acontecendo. Um camarada extremamente talentoso, sempre fazia tudo reto, até o dia que ele não fez uma coisa reta. Começou confiando na habilidade que ele tinha. Eu sou habilidoso, eu vou desenrolar, vai dar tudo certo. No final das contas, uma coisinha aconteceu e o prumo deu errado, um desequilíbrio, eu não sei o que foi que ele fez. Eu sei que deu tudo errado. No final das contas, virou um bucho na parede, a parede teve que ser refeita, senão ela iria cair. Eu posso te dizer que a palavra de Deus, ela tanto é um ambiente de conhecimento da vontade de Deus. O irmão Miles Monroe, ele tem uma frase bem interessante. Ele diz: quando o propósito é desconhecido, o abuso é inevitável. Em outras palavras, quando você não entende o propósito de uma coisa, para que serve, como é que funciona, você vai usar de qualquer jeito e talvez vai encontrar a forma errada de usar. Mas a palavra vai te dizer o que Deus pensa sobre a tua casa, o que Deus pensa sobre os teus filhos. De fato, você não está, irmãos, lidando apenas no ensinamento da vida cotidiana para o seu filho, mas você de alguma forma está cuidando de um propósito de Deus. Deus tem pensamentos a respeito da sua casa, a respeito da sua família, e de forma geral, independente de você ser pai, mãe ou filho, você pode cultivar o propósito ou impedir o propósito. A nossa vida familiar, ela vai potencializar aquilo que Deus deseja fazer ou limitar. Então é importante a gente dar uma atenção ao que é a vontade de Deus, o que Deus deseja para a minha casa. Já parou para pensar que é possível, irmãos, Deus te trazer conhecimento a respeito do que Ele tem para a vida dos teus filhos, para a vida da tua esposa, de tal forma que eles já vão crescer sendo programados para aquele propósito? Eu sempre penso, irmãos, em Maria e José. Eles foram instruídos divinamente. Sim, eles tiveram a aparição até mesmo de um anjo, mas o fato é que eles entenderam qual era o propósito de Jesus, de tal forma que eles colocaram o nome certo em Jesus. Todo dia que alguém chamava Jesus, eles não estavam falando apenas o nome dele, mas estavam invocando, trazendo a consciência do propósito que ele tinha, que era salvar o seu povo dos seus pecados. Os irmãos estão comigo? Dentro do ambiente da casa, o propósito de Deus, ele vai sendo fortalecido. Eles não chamaram Jesus de outra coisa, eles chamaram do propósito. Que tal a gente começar a enxergar, irmãos, as pessoas que convivem conosco como pessoas que vão cumprir um propósito extraordinário da parte de Deus, e que Deus está nos dando a oportunidade de ser uma ferramenta de melhoria, de aperfeiçoamento. Os irmãos estão aqui? E a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a entender, irmãos, se alguma coisa precisa ser
alterada, se de alguma forma a gente precisa trazer um ajuste no meio do caminho, porque isso de alguma forma pode acontecer. E se você quer cumprir o propósito de Deus, de fato vai começar com os seus. Lá em Atos, no capítulo 13, tem um versículo que eu amo, quando diz que Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Louvado seja Deus. Quantos querem servir a sua geração? Quantos querem cumprir o propósito de Deus nessa terra? Irmãos, nós não vamos cumprir o propósito de Deus nessa geração se a gente não cumprir o propósito de Deus dentro da nossa casa. Como é que eu quero servir uma geração inteira se eu não sou capaz de servir os meus pais, meus irmãos, minha esposa, meus filhos? Os irmãos estão comigo? O propósito começa a ser cumprido em casa. Se a gente começa a enxergar aqueles que convivem conosco, mesmo que você, vou repetir, mesmo que você seja filho, começa a enxergar aquelas pessoas que estão com você como ovelhas das quais Deus está te dando a oportunidade de participar do pastoreio. Está ficando quieto aqui hoje à noite, não tem nada não. É verdade do mesmo jeito. 1 Coríntios no capítulo 7, a Bíblia diz, e começa falando para a esposa, mas também funciona para o marido. 1 Coríntios 7 no versículo 13 diz que se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concordar em viver com ela, que não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E depois ele vai dizer, a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Eu entendo que esse versículo não está falando de salvação aqui, mas ele está falando sobre um nível onde uma pessoa vai se expor tanto a algo de Deus, que algo de Deus vai começar a tocar a vida dessa pessoa que convive com um crente de verdade. Os irmãos estão comigo? Nada te impede de pregar o evangelho. Eu sei que nem sempre você vai ter a oportunidade de fazer isso dentro de uma casa. Sempre que puder, fale, porque o evangelho foi dado para ser falado mesmo. Mas existem momentos em que você vai abençoar pessoas simplesmente por ser crente. E a Bíblia diz que o teu filho, a tua filha, a tua geração pode ser purificada e não tornada impura por causa da convivência com você. Você é uma bênção. Diga, eu sou uma bênção. Por causa de você, Deus pode trazer algo sobrenatural e espetacular para a tua casa. Agora eu vou te lembrar, não acontece por acaso, a gente precisa estar consciente que nós temos uma responsabilidade, amém? De pregar por palavra, como o irmão Reagan dizia, por preceito e por exemplo. Então, eu quero trazer aqui dois aspectos, e é o que está no coração, para te ajudar a ser uma bênção dentro de casa. Primeira coisa, seja zeloso e diligente com a sua família. Deus lhe pagou, amém. Seja, irmão, seja zeloso e diligente com a sua família. Gênesis no capítulo 2, quando Deus vai falar com Adão, ele nem estava casado ainda com Eva. Quando Deus disse para ele, Adão, você está no jardim e você tem uma responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Você está ouvindo aqui, você é jovem, ainda não casou, ou você não é tão jovem, mas também não casou. Você já é seminovo e não casou, serve do mesmo jeito para você. Existe no homem, existe essa natureza de cultivar, de zelar, de proteger. Os irmãos estão comigo? E para sua surpresa, na mulher também. Isso faz parte da natureza humana. Deus colocou isso no homem. Antes mesmo dele entregar a mulher, ele já confiou essa responsabilidade. Olha, proteja o ambiente onde você está. Proteja esse jardim. E depois que Eva chega, do mesmo jeito. Você agora vai exercer essa proteção. E eu vou te dizer, irmãos, o primeiro nível de proteção que você pode trazer para a sua casa, nem é você ter uma 12 em casa, você ter segurança armada, um cão raivoso. Esses dias eu estava viajando muito e de alguma forma trazer um testemunho particular, que eu não posso falar da vida dos outros aqui. Eu estava viajando e pensando, rapaz, Manu com M sozinho, uma determinada situação lá, e eu fiquei pensando, caramba, eu nem estou lá. E aí, irmão, subiu no coração aquela resposta de Deus, eu estou. Uma coisa, irmãos, é o que você pode fazer, outra coisa é o que Deus pode fazer. Eu não estou dizendo para você viajar e não cuidar de nada, não é isso não.
Mas eu vou te dizer que existe um nível de proteção que você pode ter orando pela sua família, que você não conseguiria nas suas próprias forças. Agora, a gente não pode ser negligente na oração. Os irmãos estão comigo? Já conheceu gente que diz que vai orar, quando recebe uma mensagem no WhatsApp e não ora? Irmãos, que nós possamos ser perseverantes na oração. Se você precisa colocar um lembrete no relógio, não se preocupe, não é menos espiritual porque você colocou, não. Eu precisei. Começa a despertar várias vezes no dia e faça a mesma oração de Efésios no capítulo 1. Senhor, abre os olhos do coração da minha esposa, abre os olhos do coração da minha filha, para que elas conheçam o teu propósito, a tua vontade, a tua verdade. Eu vou te dizer, irmãos, a tua oração vai poder fazer por você aquilo que você não conseguiria fazer. Então, é um fator que a gente precisa considerar. No entanto, bom, eu falei que a gente pode fazer isso, a gente pode orar, a gente deve orar, é nossa responsabilidade. Mas tem uma coisa, presente ou ausente, presente fisicamente ou ausente fisicamente, é possível, irmãos, haver negligência para com aqueles que merecem ou que devem receber o nosso cuidado. Eu quero te alertar sobre isso. A gente está vivendo um tempo, irmãos, onde existem muitos relacionamentos superficiais. Tem pessoas que se relacionam estritamente pelas redes sociais e pessoas que estão acostumadas a um nível de relacionamento onde você, de alguma forma, acaba vendo, mas não está olhando. Não sei se você entende o que eu estou falando. Às vezes, a gente não entende, mas é possível em oração, é possível, com os olhos do coração aberto, você ter percepções de necessidades que a sua família vai ter. Orando por ela, percepções de coisas que estão para acontecer, percepções de necessidades para aqueles que são alvo da sua oração. E a gente vai se movendo, irmãos, em cima dessas percepções no coração, quando está ausente. Agora, quando você está presente, sabe que existem coisas que podem ser identificadas se a gente gastar um pouco mais de atenção para com as pessoas que estão dentro da mesma casa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Existe uma grande responsabilidade de que a gente possa observar o ambiente, e eu quero falar um pouco mais sobre isso, o ambiente dentro da casa. Eu lembro de um rapaz que a gente estava aconselhando, irmãos, que a gente perguntou para ele, tinha notado alguma coisa estranha no relacionamento, como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem, está tudo top. A esposa está bem? Está feliz demais. Bom, não deu 2 meses, a mulher saiu da casa do cara. Talvez 2 meses antes já tinha alguma coisa acontecendo. E talvez, só talvez, a olhada que ele estava dando era superficial. Não, ela não ameaçou sair de casa ainda, está tudo bem. Irmãos, cuidado, porque o que vai destruir a vinha são as pequenas raposas. Às vezes a gente fica preparado para lidar contra um exército de problemas, quando muitas vezes esses problemas, eles vão se infiltrando de forma sorrateira. E qual é a nossa parte nisso? Irmão, permanecer vigiando e vigiando de perto. Como é que está o nível de alegria, irmãos, da sua esposa, dos seus filhos? O que é que está acontecendo por baixo da superfície? E mais uma vez, oração tem uma parte crucial nisso. Porque se tem coisas que você não consegue olhar com seus olhos físicos, Deus vai trazer revelação para o teu homem interior e você vai saber o que você deve fazer. Agora, no Novo Testamento, a gente encontra muitos exemplos de milagres que aconteceram, porque aqueles que estavam ministrando tinham uma capacidade de parar e olhar alguma coisa, observar. Atos 3 fala sobre Pedro e João, que diz que viram aquele homem, fitaram aquele homem. Eles deram um olhar atencioso. Os irmãos estão comigo? Porque, irmãos, às vezes olhando por cima da multidão, talvez eles não conseguiriam enxergar a situação daquele homem. Mas é como se eles parassem e dessem uma atenção especial para aquele rapaz. Sabe o que aconteceu? Poder miraculoso fluiu e cura chegou a tocar naquele homem, por causa de uma conexão. Os irmãos estão comigo? Eu vou te dizer, existe uma conexão que acontece quando você decide investir tempo para cuidar daqueles que são seus. Já ouviu a ideia de que o gado só engorda com o olho do dono? Tem coisa no teu relacionamento que vai melhorar à medida que você der uma atenção, e uma atenção que vai além dessa superficialidade. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando?
não há nada pior do que a ausência de alguém que está presente. Pensando sobre isso, a gente não tem como dar certeza do que aconteceria, mas a gente vê, irmãos, Adão muito omisso na responsabilidade dele. A mulher dele estava andando com uma cobra e ouvindo a conversa de Satanás e ele não fez nada. Era um time ali, irmãos, não era só Adão, não era só Eva, eram os dois. Se Adão tivesse participado de forma mais ativa, tivesse vendo com quem a mulher dele estava conversando, rapaz, minha mulher está conversando demais com essa serpente. Será que não era um sinal vermelho não para ele? Eu não sei, é só uma conjectura, vamos pensar aí. Irmãos, é possível que a gente ignore alguns sinais aí que são preciosos, é preciso que a gente abra os nossos olhos para eles. A Bíblia fala sobre um camarada chamado Eli, e diz que mesmo que ele tivesse presente no templo, irmãos, era como se ele ignorasse a impiedade dos filhos, é como se eles não estivessem vendo aquilo que estava para acontecer. E às vezes falando, irmãos, com pais, eu já vi pessoas até citando exatamente a frase de Pilatos: cara, eu lavo minhas mãos. E eu te pergunto, será que lavar as mãos vai fazer suas mãos ficarem limpas de verdade? Pilatos, ele tinha uma responsabilidade. Lavar a mão simbolicamente não fez com que ele não, a responsabilidade não está mais comigo. Não, estava sim. Podia passar álcool gel, podia fazer, ainda tinha responsabilidade, meu amigo. Eu vou te dizer, irmãos, se você está aqui e talvez as coisas pareçam que não estão muito bem na sua casa, eu quero te avisar, você tem autoridade. Isso não é só no sentido negativo, é no sentido positivo também. Há uma coisa que pode ser feita. Agora, a primeira coisa, irmãos, que deve acontecer é esse senso de estar presente e de fazer alguma coisa. Tem um texto lá em Provérbios, bem forte, capítulo 24, no versículo 11, ele diz: liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer: não sabíamos de nada, mas aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Em outras palavras, irmãos, nós não somos e não devemos ser negligentes com a nossa casa. Ah não, pastor, parece que é um problema grande demais. Irmãos, cuidado, porque sujeira debaixo do tapete acaba voltando em algum momento. É melhor resolver o problema. Tá animado o culto hoje. Ihu! Irmãos, jogar sujeira embaixo do tapete não vai resolver, vai atacar a rinite de alguém. É melhor resolver, é melhor sentar, é melhor conversar, é melhor expor. Deixa eu te dizer uma coisa boa, irmãos, a confissão de fraqueza e de pecado também é bíblica. Não é bíblico quando tudo que você faz é confessar fraqueza e pecado. A Bíblia chama isso de incredulidade, carnalidade. Mas existe, irmãos, em alguns momentos a necessidade de colocar tudo que precisa ser resolvido na mesa para ser resolvido de uma vez. E não ficar escravo, irmãos, de algum tipo de pressão que o diabo possa trazer. Os irmãos estão comigo? Agora, às vezes alguém vai dizer: não, pastor, mas é melhor a gente ir tocando a vida, vamos resolvendo do jeito que dá. Tem um camarada, esse homem era um filósofo, L. Wilson, ele era um filósofo sobrevivente do Holocausto. Ele disse uma frase interessante, ele disse: a verdadeira tragédia não é o sofrimento, mas a indiferença que permite que ele persista sem consolo. Em outras palavras, o problema não é o problema é como a gente vai lidar com os problemas que estão surgindo. Os irmãos estão aqui? Não seja indiferente aos que estão vivendo debaixo do mesmo teto que você. Mantenha sua atenção, veja o que está para acontecer, irmãos, porque o Espírito Santo foi enviado para isso. Deus vai te ajudar a perceber a mudança de clima, a perceber os próximos passos. Agora eu quero falar sobre um segundo aspecto. Se o primeiro aspecto era ser diligente, o segundo aspecto é o fruto do Espírito dentro da casa vai fazer com que haja um ambiente favorável para a operação de Deus. Sabe que Deus, irmãos, Ele nos concedeu o fruto do Espírito. De fato, o fruto é uma consequência de ter a habitação do Espírito Santo dentro de nós. O fruto foi dado. De fato, a gente encontra várias características para esse que é o fruto do Espírito, mas o fato é que o fruto do Espírito vai transmitir, vai trazer para um lugar
a consciência, irmãos, da própria presença e virtude de Deus. Amém? Quando você anda em amor, você está manifestando a presença de Deus. E tudo mais, ele fala sobre alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já parou para pensar, irmãos, que esse é exatamente um ambiente criado na presença de Deus, e nós podemos, irmãos, ter um pouco dessa manifestação na terra, quando nós decidimos andar no fruto do Espírito também? Eu poderia falar sobre muitos, mas eu queria só trazer para você uma consciência do quão importante é para a gente manifestar o amor do tipo de Deus. Esse livro aqui, irmãos, Amor, o Caminho para a Vitória, eu vou te dizer, ele não pode ser lido só uma vez na sua história cristã, não. É um livro maravilhoso que vai te ajudar a permanecer com a consciência daquilo que Deus espera de você, porque ele investiu alto demais enviando o Espírito Santo para viver dentro de você, para que você não fosse qualquer um, para que você não fosse apenas um bom filho, um bom pai, um bom marido. Lá em 1 Timóteo, quando Paulo vai falar sobre ter o cuidado com os da casa, ele diz, olha, aquele que não tem cuidado com os seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. O que ele está dizendo, tem uma versão da Bíblia, se não me engano é amplificada, ele vai dizer que existem incrédulos que fazem muito bem esse trabalho de cuidar daqueles que estão em casa. Incrédulo, o cara nem crê em Deus. Mas, irmãos, eu vou te dizer, o nível das coisas que vão acontecer com a nossa vida, quando a gente começa a manifestar o fruto do Espírito, rapaz, a gente vai entrar em uma outra dimensão. O fruto do Espírito, sendo praticado, vai fazer com que coisas que não tinham conserto, tenham conserto na nossa vida. Aleluia, está aqui, irmãos? Sabe que aquilo que não tem conserto tende a ser descartável? É isso que muitas pessoas estão pensando sobre casamento. Mas eu vou te dizer, existe um conceito para qualquer relacionamento que seja. E ele começa com a prática do fruto do Espírito. Já que vocês estão tão animados, eu vou ler esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4. Eu vou ler na Bíblia amplificada. Ele diz assim, o amor é paciente, é perseverante, é benigno, é cheio de bondade. O amor não é invejoso, nem se transborda de ciúmes. Irmão Reagan faz isso no livro, tá? Se você quiser, compra o livro, você vai ter esse texto dessa forma aqui. Ele diz, não é presunçoso, não é vanglorioso, não se exibe com arrogância, não é pretensioso, arrogante, inflado de orgulho, não é grosseiro. O amor não age de forma inconveniente, o amor não insiste nos seus próprios direitos, não busca a sua própria vontade, não busca os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não se ressente, não guarda rancor, não leva em conta o mal que lhe é feito, não se alegra com a injustiça ou a maldade, mas se regozija quando a verdade e a justiça prevalecem. O amor tudo suporta sobre qualquer circunstância e está sempre pronto para crer no melhor a respeito de cada pessoa. Suas esperanças não se apagam sobre nenhuma condição e ele suporta tudo sem enfraquecer. O amor jamais falha. Louvado seja Deus. Esse é o tipo de literatura, irmãos, que você precisa fazer, se for necessário, todos os dias dentro da sua casa. Relembra o que é o amor. Eu sei que a gente não vai poder falar ou repetir isso aqui, trazer pormenorizadamente cada coisa, mas eu posso te dizer que se você tiver a consciência da habitação do Espírito Santo dentro de você, irmãos, o fruto é algo natural. Você não precisa lutar muito para moldar o fruto para ele sair, você precisa ficar cheio da consciência de que você é a habitação de Deus. O fruto é, irmãos, a manifestação visível de um poder invisível que já está operando dentro. A gente já ouviu essa definição. Existe algo dentro de você que favorece a vida no Espírito. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso lembrar, irmãos, para que a convivência na minha casa, para que minha casa se torne um pedaço do céu, eu tenho que começar a manifestar a parte do céu que já está vivendo dentro de mim. Amém? A gente poderia falar aqui sobre muitas técnicas de casamento, 715 passos para alcançar um casamento feliz. Você chega na metade, você já esqueceu do que começou. Mas não tem como a gente fazer isso em cada detalhe. Eu vou te dizer, ande no amor do tipo de Deus. E para finalizar, eu quero pontuar um segundo fruto, ou segunda manifestação desse fruto. O que o fruto do Espírito vai fazer? Irmãos, vai fazer com que você viva uma vida de alegria. Diga alegria.
Abacuque, no capítulo 3, o escritor ele mostra um caso assim, uma condição apocalíptica. Ele vai dizer: ainda que falte fruto nas vinhas, rendimento de azeitona falhe, os campos não produzam comida, que os gados sejam divididos ao meio, o rebanho seja dividido ao meio, e os gados sejam arrebatados das baias. No entanto, eu vou escolher alegrar no Senhor. Eu estava falando, irmãos, 2 passos foi: observe a sua família, seja diligente, não seja negligente. E em segundo lugar, manifeste o fruto do Espírito dentro da sua casa. Amém? E uma coisa interessante sobre o fruto do Espírito, a alegria é um deles, mas é algo geral para toda manifestação do fruto. O fruto é uma escolha. Ele disse: olha, está acontecendo tudo de ruim lá fora, agora eu vou escolher me alegrar. Eu tenho a porta da alegria aqui fechada. Se eu quiser, eu vou abrir essa porta e eu vou entrar por ela. Deixa eu te falar, irmãos, um ambiente de alegria vai trazer um bom relacionamento matrimonial. Romanos, no capítulo 14, versículo você conhece, 17 e 18, ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora o verso 18 ele diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Vou te dizer, irmãos, andar em alegria vai fazer com que você não só seja acolhido e parabenizado por Deus, mas que aquelas pessoas que estão convivendo com você reconheçam essa aprovação. Os irmãos estão aqui? 2 coisas: a alegria é uma escolha, e a alegria vai afetar os relacionamentos dentro da sua casa. Irmãos, eu já conheci, já lidei com casais, a gente esteve acompanhando casal, irmãos, uma bênção dentro da igreja. E chegava em casa, parece que tinha escrito MMA na frente assim, chegava em casa, rapaz, o ambiente mudava tudo. Eu disse para ele: cara, tem 2 soluções: ou vocês vêm morar na igreja, porque aqui vocês são gente boa demais, ou vocês levam a igreja para a casa de vocês. Rapaz, se não tem como vir morar aqui, que tal levar esse ambiente de paz e alegria para dentro de casa? Alegria, irmãos, não é fruto das piadas que você ouve. Está tudo bem ouvir piada, mas eu quero te dizer que é uma atitude, e uma atitude sobrenatural. Parece que a gente está falando sobre uma coisa aqui muito simples, mas eu vou te dizer, a alegria dentro da sua casa pode trazer um reviravolta para as situações que estão acontecendo. Quando você está alegre, irmãos, você tende a ser positivo em tudo aquilo que está acontecendo. Você não vê o problema como algo definitivo. A alegria vai te levar a enxergar o resultado daquilo. A alegria vai ser uma ponte. Irmão Mark Hanks diz que a alegria é uma ponte entre você crer e você receber. Mas eu posso te dizer que a alegria vai criar um ambiente propício para milagres acontecerem. Sabe que, se você for olhar, em alguns momentos, irmão, Jesus, para curar pessoas, para manifestar o poder de Deus, ele teve que tirar pessoas de dentro do recinto. Imagina ele indo lá ressuscitar a filha de Jairo, aí ele chega: todo mundo aqui que estava rindo de mim, fora da casa. Aí os discípulos, tiveram que sair. Aí Jesus disse: vocês também, só fica vocês 3 aqui. Rapaz, eu não sei você, mas eu não queria ser um discípulo que ficou de fora, não. Assim, Jesus expulsando o discípulo era porque ele estava precisando de um ambiente ali favorável, gente que estava crendo. Os irmãos estão comigo? Deixa eu te falar uma coisa: a alegria do Senhor vai trazer para dentro da sua casa um ambiente onde Deus vai poder consertar, irmãos, até a pessoa mais dura, a situação mais difícil. A alegria do Senhor vai te trazer um combustível para aquilo que você está crendo. Tem gente que até começa bem, irmãos, começa crendo, começa confessando, no meio do caminho parece que as coisas vão tentando roubar a sua força, roubar o seu ânimo. Deixa eu lhe avisar, a alegria, irmãos, é um combustível que vai fazer você perseverar. O irmão Wigglesworth, certa vez, ele disse: olha, porque Deus quer fazer alguma coisa, eu preciso expulsar a tristeza, como quem expulsa um ladrão de dentro de casa. Em outras palavras, você não pode tolerar tristeza e desânimo, porque elas são exatamente o oposto de fé.
O que é que tem a ver falar isso no culto de família? Tudo, irmãos. Se você não estiver contando com uma solução sobrenatural, talvez esse nem era o lugar para você ouvir a respeito de família. Porque nós cremos numa intervenção do Deus poderoso dentro de um relacionamento, pais e filhos, marido e esposa. Nós cremos numa intervenção sobrenatural de Deus para a tua casa. Eu estou aqui só para te avisar de antecipação, irmãos. Existe uma alegria que vai trazer a manifestação de Deus para a tua casa. Eu não sei se você lembra do testemunho, quando o irmão Reagan fala daquela mulher que estava crendo para a salvação do marido dela, e quando alguém disse para ela: olha, irmã, você precisa orar e creia que recebeu aquilo que você está orando. Sobre o que você está orando, irmãos? Eu vou te dizer, não deve ser um padrão para a gente esperar apenas um comando na hora do culto, não. A gente tem que ter consciência que nós devemos receber por antecipação aquilo que nós pedimos. E aquela mulher disse: Senhor, eu creio que meu marido vai ser salvo, eu estou crendo por isso. E ela começou a dançar no culto. Todo culto ela era a irmã que dançava. A irmã da dança constante, sabe como é? Era a irmã. Por quê? Ela estava crendo pelo marido dela. Alguém podia dizer: pai, por que essa mulher está dançando? Ela está crendo pela salvação do marido. Até o dia que o marido foi na igreja, ninguém estava dizendo nada, irmãos. Um culto, uma grande manifestação do Espírito Santo. Sabe aquele culto que a gente acha naturalmente que talvez não seria o mais propício para alguém nascer de novo? Irmãos, Deus é especialista em confundir a cabeça dos sábios. Vocês viram gente se convertendo aqui no culto que o pastor estava pregando sobre dízimo? Meu amigo, se não é o Espírito Santo, irmãos, é coisa de Deus. Estava lá no culto do Espírito Santo, aquele culto que tem gente gritando, correndo. Chegou uma hora do culto que estava todo mundo calado em silêncio. O marido da mulher entrou na igreja quando ninguém estava dizendo nada. O que aconteceu? Ele veio na frente, se ajoelhou e aceitou Jesus. E a igreja começou a dançar. Você conhece a história? A igreja começou a dançar e a irmã quietinha no lugar dela. Até alguém dizer: irmã, você não entendeu não que seu marido está salvo? Eu disse: eu entendi, quem não tinha entendido era vocês. Eu estava alegre por antecipação. Deus vai se mover na minha casa. Deus estava se movendo quando eu estava crendo. Eu vou te dizer, irmãos, isso não é reduzido apenas a um momento de culto, não. A alegria deve te perseguir e você deve manifestá-la o dia inteiro. Tem coisa que o diabo vai armar contra você que não vai pegar porque você está cheio da alegria do Senhor. E não venha me dizer que dá para ficar feliz com cara de prejuízo. Ou você fica feliz, ou você fica com cara de prejuízo. Isso eu não estou falando só para o culto. Mas se você for pegar lá em Marcos no capítulo 4, eu já estou finalizando. Marcos no capítulo 4, diz que aquela parábola do semeador, teve um tipo de solo lá, que a palavra foi semeada e eles receberam com alegria, mas quando eles saíram e a tribulação começou a acontecer, aquela alegria foi perdida. Mas quando Jesus vai dizer daquele tipo de solo, ele diz que aqueles que receberam com alegria, logo brotou aquela muda. Logo brotou. Sabe o que isso me faz entender? Que a alegria acelera determinados processos. Logo brotou. Que tal, irmãos, começar a se alegrar pelas coisas que você está crendo para a sua casa? Ah, não, pastor, eu não estou crendo em nada não. Então, receba aí nada. Os seus dias, seus filhos, sua mulher. Não, irmãos, eu tenho expectativas sobre a minha família. Eu tenho expectativas do que Deus vai fazer através da minha esposa. Eu tenho expectativas do que Deus vai fazer através da minha filha. E às vezes, irmãos, o projeto bagunçado do mundo quer entrar na nossa cabeça e quer fazer a gente ficar um pouco cuidadoso demais. Eu vou te dizer, quantas pessoas estão ansiosas. Eu tenho um amigo, era um amigo de infância, irmãos. Ele morreu. Ele se matou porque ele estava com medo do filho dele matar ele, que o filho dele estava tentando matar ele, ele se matou. Cara, o mundo, irmão, está com uma ideia totalmente invertida. E eu vou te dizer, a gente precisa se blindar com o que a palavra de Deus diz, que são as nossas ferramentas, as nossas armas, para que a gente não venha a ceder à pressão que está acontecendo aí fora. Ei, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer com você. Você crê nisso, irmãos? Então começa a se alegrar sobre a palavra. Que tal você começar a criar um quadro, irmãos, onde, como a Bíblia diz, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, a tua casa não vai ser atingida. Pode ser que ninguém mais acredite em casamento. Na sua casa vão ter casamentos saudáveis. Teus filhos vão casar bem. Sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? A gente envolve a nossa fé e a gente começa a se alegrar por antecipação.
Salmo no capítulo 1, irmãos, diz que quando nós fazemos do Senhor o nosso prazer, você pode ficar tranquilo, irmãos. Fez do Senhor o teu prazer, meditou na lei dele de dia e de noite, você vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Eu lembro da minha infância, meu pai, ele tinha uma mania de inventar coisas, ele sempre era um inventorzinho assim, mas era coisa feia que ele inventava às vezes, mas dava certo, funcionava. Podia não ser a gambiarra mais bonita que alguém já viu, mas ele fazia. Eu lembro que teve uma época que ele inventou de comprar uma bateria, eu não lembro se era uma bateria de um carro ou bateria de um caminhão. E essa bateria, irmãos, ficava pendurada por baixo no telhado da nossa casa, com um monte de fio passando, ligando para todas as luzes da casa, e ligando uma tomada lá. Meu pai não era um cara que gostava muito de ouvir música, não. Mas, irmãos, aquela bateria estava lá para quando faltasse energia no bairro, ele sair correndo, ligando todas as luzes da casa. Porque na época não tinha essa coisa de gerador, então, assim, o gerador hoje é diferente. Mas na época era uma coisa muito espetacular aquilo que ele tinha feito. Agora sim, quando faltava energia, irmãos, era um estouro lá em casa. Pá! As luzes tudo acesa. Sai ligando, liga tudo. Liga o som, rapaz. Nem gostava de som. Liga o som, que é para mostrar para os vizinhos que tem energia aqui em casa. Aí passava, irmãos, toda a casa do bairro no escuro, a casa lá parecia um carnaval. Cheio de luz, cheio de som. Eu dizia, tudo bem, está tudo bem aqui, está faltando energia aí, tá? Aqui não está não. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, quando você tem prazer na lei do Senhor, vai ter uma fonte de alegria específica. Pode ser que o mundo todo esteja em pânico. Irmãos, existe uma alegria brotando dentro de você. O céu vai pegar junto com essa alegria. E a Bíblia diz, irmãos, você vai ser frutífero. Quando Deus falou com Adão, você vai ser frutífero e você vai se multiplicar. Deus falou que é como se fossem duas coisas diferentes. Aleluia, está aqui, irmãos? Eu sei que tem gente aqui que tem muito filho, top, tem problema nenhum multiplicar. Mas quando a Bíblia fala sobre ser frutífero, é mais do que ter muitos filhos. É produzir resultado. Você não vai ser aquela figueira de Marcos 11 que tinha folha, mas não tinha fruto não. Você vai ser uma árvore altamente frutífera para o cumprimento do propósito de Deus. Mas, irmãos, tendo prazer na lei do Senhor, prazer no Senhor, alegria por causa do Senhor, alegria por causa das suas palavras. Eu vi irmão Spurgeon dizendo, irmãos, a incredulidade, ela é presunção. É você dizer, rapaz, eu não sei se vai acontecer como Deus está dizendo mesmo, não. Tem gente que diz que fé é presunção. Não, irmãos, incredulidade é presunção. Prazer no Senhor, prazer, e eu estou te dizendo, esse prazer vai resultar em grande alegria. Diz que você vai ser frutífero, e até a tua folhagem, estou vendo umas folhagens meio murchas aqui, olha para o seu vizinho e diga, a sua folhagem vai estar sempre verde. Não precisa nem fazer coisa na cara não, irmãos. É só ficar cheio de alegria. É só ter o seu prazer no Senhor. Eu vou te dizer, não vai faltar frutificação na tua casa. Não vai faltar frutificação no teu casamento. Mas não sabe, irmãos, em alguns momentos de pressão lá em casa, rapaz, como é que vai acontecer, não sei o que lá. Irmãos, um tempo de oração, carreira e alegria, o diabo não consegue te segurar na mesma situação não. Vai ter que ter uma intervenção de Deus. A alegria vai atrair esse poder. E eu vou te dizer, é uma boa oportunidade para você começar a ficar feliz agora. 3, aleluia. Tá melhorando. Irmãos, o Wigglesworth disse, a tristeza é como um ladrão que você tem que expulsar. E ele disse, quando você mantém um ambiente de alegria, Deus vai começar a se manifestar. E eu nunca vi doença permanecer num lugar como esse. Eu vou te dizer se era alguma doença no relacionamento, nem sei se tem isso, eu estou inventando agora. Mas tem saúde para essa doença aí, irmãos. Se expõe à alegria do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que minha esposa, ainda que meu marido, ainda que meus filhos não estejam vivendo na plenitude do que eu queria que eles vivessem, eu decido me alegrar do Senhor. E eu vou te dizer, tua alegria e teu contentamento vai influenciar a vida deles, para começar a pensar, rapaz, tem alguma coisa muito boa que papai está esperando para essa casa. Riso é a resposta, irmãos.
Alegria manifesta. O irmão Reagan disse: eu já servi a Deus doente, pobre e triste, mas sirvo a Deus em plena saúde, prosperidade e alegria. É melhor servir com esse selo de Deus sobre a minha vida. Paz, eu já defini, irmãos, o diabo não vai me encontrar fraco. A Bíblia diz que se você se mostra fraco no dia da tribulação ou da angústia, a tua força é pequena, mas a alegria do Senhor é a tua força. Vamos lá, pela fé. Começa a pensar aí, fecha os olhos. Imagina, eu sempre cito isso. Essa frase de Myles Munroe foi muito, me ajuda muito a imaginar, a entender como fé funciona. Quando ele diz que a esperança em si, ela é uma imagem do teu futuro que te traz alegria agora. O que você consegue ver sobre a tua casa? Não é separação, não é angústia, não é aquela confusão, não. É Deus se movendo. Então começa a se alegrar sobre essa imagem interior. Deus tocando teus filhos, Deus tocando tua geração, Deus trazendo saúde sobre o seu cônjuge, Deus trazendo, irmãos, consciência do plano dele. Vai ser cumprido cada parte do plano de Deus. O quebra-cabeça da vontade de Deus está sendo montado para você. E pela fé, irmãos, você vai permanecer frutificando. Você vai ser como essa árvore frondosa, que vai dar fruto na estação e vai dar fruto até mesmo fora da estação, porque a tua fonte, ela é eterna. Aleluia, aleluia. Pai, eu oro nessa noite pela vida dos meus irmãos e por tantos casamentos aqui representados. Eu sei que existe, Pai, um forte vento do inimigo, mas nós temos consciência de que a tua fundação, o teu fundamento permanece, Pai. Eu declaro que nós não seremos, Pai, exemplos de vergonha nessa área de família. Pelo contrário, a luz do Senhor, Pai, a graça do Senhor, a alegria do Senhor na nossa casa vai fazer com que nós possamos permanecer estáveis em meio a qualquer vendaval. Aleluia. Se você está passando aqui, irmãos, mantenha os olhos fechados. Eu não quero envergonhar ninguém, nem trazer algum tipo de peso para você, mas talvez você está como casal mesmo, pessoas aqui que talvez estejam passando uma barra que ninguém sabe aí, e o diabo tentou roubar a tua alegria, a tua paz, noites insônia, noites sem saber de uma definição como as coisas vão acontecer. Eu quero te dizer, se você confiar no poder sobrenatural de Deus, você já tentou tudo, bebe da alegria do Senhor nessa noite. Há descanso para você. Ele é melhor do que qualquer antidepressivo, ele é melhor do que qualquer medicação, do que qualquer chá que alguém possa te receitar. Irmãos, uma dose da alegria do Senhor vale mais do que qualquer intervenção humana a teu favor, a favor do teu casamento. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, restaurações acontecendo nesses dias. O conselho do Senhor, o ambiente de mesa nesse lugar, Pai, esse ambiente familiar, esse ambiente onde o Senhor pode tratar, alimentar, restaurar. Eu declaro, Pai, o poder desse evangelho simples, trazendo restaurações a famílias nessa noite. Não vai haver separação, não. Vai haver restauração, porque Deus é um Deus de restauração. É o que nós proclamamos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Mantenha os seus olhos fechados um pouquinho mais. Se você está aqui hoje à noite e está pensando, eu preciso dessa alegria, eu preciso dessa fonte para que a minha vida possa retomar, para que a minha vida possa entrar nos eixos, eu quero te dizer, existe uma mão estendida da parte de Deus para você hoje à noite. Se você está aqui e você nunca fez uma confissão pública de Jesus como seu Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos orar com você. Existe alguém aqui que nunca fez Jesus? Hoje à noite é a sua noite de nascer de novo, é a sua noite de entrar na família de Deus. Existe alguém? Todos salvos? Irmãos, hoje à noite eu sei que é uma noite para pessoas aqui darem o primeiro passo. Há uma graça salvadora de Deus para se manifestar a tua vida de forma individual e para a tua casa. Mas começa com essa atitude de fé, de dizer, eu quero restauração para a minha vida. Existe uma mão, eu vejo uma mão estendida ali. Você que está com a mão estendida, vem aqui na frente, eu queria orar por você, rapidinho. Se você está com a sua mão estendida e quer nascer de novo hoje à noite, essa é a noite de salvação. Foi essa noite que Deus escolheu. Cadê o primeiro corajoso? Eu vi a mão sumiu depois. Mas vem aqui, não fique tímido não. Como família nós queremos orar por você.
Existe alguém? Eu devia ter pregado sobre dízimo. Não, irmãos, de verdade. Se você precisa, ainda tem tempo. Ah, pastor, eu estou em dúvida, eu não sei se eu vou hoje. Venha hoje, não perde essa oportunidade, não deixa para amanhã o que você deve fazer hoje. Hoje é dia de salvação. Existe alguém? Eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas por Deus, dá para perceber, dá para ver isso. Mas se você deseja entregar a sua vida a Jesus, esse é o melhor momento. Existe alguém? Amém. Todos salvos? Ajuda a identificar aí, irmão, se você conhece alguém que está do lado, talvez está com vontade de vir, mas está com vergonha. Se oferece aí para o seu vizinho. Diz, eu posso te levar lá. Existe alguém? Não. Amém. Todos salvos? Então ajeite essa cara. Se você está salvo, você vai para o céu. Teu destino está garantido, as coisas estão bem demais. Tem alguém aqui que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo e quer receber com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Vai sair cheio do Espírito Santo? Existe alguém? Todos cheios? Amém. Todos cheios, graças a Deus. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade e quer receber a oração da fé para ser completamente curado hoje à noite? Fique de pé. Opa, tem uma aqui de pé, rapaz. Tem mais alguém? Não? Vai receber tudo sozinho? Vamos concordar em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos pela vida do pastor Tarcísio. Obrigado pelo seu poder curador. Pai, eu chamo nessa noite esse poder em plena operação, do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo alívio completo, Pai. Não importa qual era a área afetada, nós declaramos esse poder operando restauração completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tem cura? Amém. Louvado seja Deus. Estende suas mãos para cá, irmãos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do meu irmão agora, Pai, o teu Espírito trazendo restauração completa. Eu chamo a vida de Deus operando, Pai, sobre o seu coração, sobre cada órgão do seu corpo, em nome de Jesus, trazendo saúde completa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está feito. Amém. Glória a Deus, amém, meu irmão. Deus é bom. Amém, queridos. Pastor Tiago, muito obrigado. Queridos, obrigado, viu? Uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Acho que eu vou contar a piada da sogra agora. Não é brincadeira. Fica aqui, Rafa, fica aqui. Gente, tem algo bem especial para a gente fazer.